Fabíola, eu julgo que é o depoimento mais importante da semana. A doutora Bruna Morato representa o conjunto de médicos que deram origem às denúncias que levaram o caso Prevent Senior para o núcleo da investigação na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. A doutora Bruna, no depoimento dela, hoje, terá a oportunidade, e assim, o conjunto de informações que ela tem é muito robusto, para contradizer o que foi dito anteriormente pelo executivo, representante da Prevent Senior, e trazer os elementos de prova. Esse caso Prevent Senior, Fabíola e Josias, de vários escandalosos casos que já apareceram nessa CPI, eu diria que é um dos mais graves, se não o mais grave, porque se trata da utilização das pessoas como cobaia. Se trata de subnotificar, omitir a causa-morte da morte das pessoas. Se trata de uma espécie de aliança macabra entre executivos, representantes da Prevent Senior, com o governo federal, para reduzir o número de mortos, generalizar, banalizar a morte sobre Covid e, através do chamado tratamento precoce, que não tem eficácia nenhuma, apresentar alguma guisa de provas sobre isso. Por todas essas razões, de todos os casos que já vieram a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, eu considero que este é um dos mais graves. O depoimento de hoje da doutora Bruna fecha a linha de investigação sobre o caso Prevent Senior. Senador, o senhor tem razão quando diz que esse caso é um caso, de fato, escabroso, né? Tem aparência tem elementos macabros, né? O que eu me pergunto, e pergunto ao senhor, é se o depoimento da doutora Bruna acrescentará algo à documentação que já está em poder da CPI. A CPI já tem o dossiê que foi elaborado pelos médicos e não creio que a doutora Bruna acrescente algo além do que já consta do dossiê. O senhor espera, de fato, obter algo de novo, além do que o senhor já tem conhecimento por meio do contato que teve com o dossiê? E por que os médicos não foram, ou um representante dos médicos, em vez da advogada? Josias, desde o início, nós assim, tínhamos interesse em receber os representantes dos médicos ou receber a própria doutora Bruna. Nós queríamos, inclusive, inaugurar com esse depoimento. A doutora Bruna alegava, e ela deve apresentar isso hoje, que tanto os médicos quanto ela estavam sob forte ameaça. Aliás, antes de receber os representantes da Prevent Senior, era nosso interesse receber a doutora Bruna ou os médicos que apresentavam as denúncias. Tanto ela quanto o conjunto dos médicos alegavam que estariam sob forte ameaça e não terem condições de comparecer. Nós, inclusive, com um princípio que temos adotado de conduta na Comissão Parlamentar de Inquérito, que queremos sempre preservar o denunciante, a não ser quando seja inevitável, optamos, então, por ouvir inicialmente a Prevent Senior. Ao ouvir a Prevent Senior, a própria Prevent Senior, o representante da Prevent Senior, o senhor Pedro Júnior, se colocou em contradição e confirmou, por outro lado, algo gravíssimo, que a CID dos pacientes que estavam sendo internados, a codificação internacional de doenças, era alterada no curso da internação do paciente, o que era gravíssimo e só reforçou a denúncia que veio. Durante o depoimento do senhor Pedro Júnior, a doutora Bruna se colocou à disposição para falar em nome dos médicos. Como nós temos adotado esse princípio de garantir a incolumidade, de garantir a segurança daqueles que estão denunciando, que estão colaborando, por isso optamos em receber a doutora Bruna, segundo ela, com informações a mais que tem sobre a atuação da Prevent Senior, e inclusive contradizendo o doutor Pedro Júnior. Agora, complementar a isso, Fabíola, tem um conjunto de documentos que nós estamos requisitando da Prevent Senior, que são os prontuários médicos, os prontuários dos pacientes que alegam ou que temos informações que foram tratados com tratamento precoce e que tiveram a modificação do CID
sobre o Covid. Nós acreditamos, nós esperaremos hoje também da doutora Bruna isso. Se não vier a doutora Bruna, não cabe a ela apresentar os elementos, as provas, além do que ela já está dizendo. Nós estamos, além disso, requisitando da Prevent Senior. E aguardamos que até o fim da semana a Prevent Senior nos informe esses prontuários médicos, porque é a informação que falta, que fechará todo esse conjunto de, como você muito bem disse, Josias, de macabras denúncias. Agora, senador, os médicos, segundo a Prevent Senior, eles tinham autonomia, né? E aí esses médicos depois vieram e fizeram essas denúncias. No entanto, no decorrer de toda a história, os médicos atuaram, prescreveram isso. Os médicos podem também ter algum tipo de punição? Podem estar também entre os investigados? Como é que fica o lado dos médicos nesse sentido, senador? Por que não denunciaram antes? Por que seguiram fazendo o que a Prevent Senior recomendava? E qual era a autoridade de se fazer isso? Havia ameaças a esses médicos? O que a CPI já descobriu? Eu acrescentaria. O que é alegado. Desculpa, Josias. Eu acrescentaria a pergunta da Fabíola. As entidades médicas também, né? Sim. Os médicos e entidades médicas. Então, é tudo muito meio ao Deus dará, isso daí, não? Completamente, Josias. E veja, o que os médicos que denunciam alegam, e inclusive, e nós entendemos, é que eles sofriam ameaça. Aliás, Josias e Fabíola, a tão propalada autonomia do médico, que é inclusive utilizado pelo presidente da República na tribuna da ONU para justificar o absurdo da defesa do tratamento precoce até a essa altura, segundo essa denúncia, é apresentado que ela foi violentada. Os médicos eram, conforme os termos da denúncia, eram obrigados a prescrever o tratamento precoce ou então eram ameaçados de desligamento da Prevent Senior. Eram ameaçados de ser desligados da Prevent Senior. Os médicos que trouxeram as denúncias para a Comissão Parlamentar de Inquérito alegam que, por não concordarem, por conta disso, se afastaram e romperam com a Prevent Senior e, por isso, procuraram a Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa investigação, agora eu repito, reitero para vocês, a investigação sobre a Prevent Senior só está iniciando e ela não terminará na CPI. E o relatório que a CPI apresentará sobre o Prevent Senior, eu acredito que terá subsídios o bastante para as ações penais que o Ministério Público Federal e que o Ministério Público de São Paulo deverá vir a mover. Agora, senador, o que está por trás disso? Desculpa, só um pouquinho, Josias. E, senador, o que o senhor acha e o que a CPI tem achado? O que está por trás disso? É o ganho de muito dinheiro através desses medicamentos, da venda desses medicamentos? É um fanatismo, um apoio político ao presidente Bolsonaro? O que estaria por trás, de repente, desse acordo, como o senhor falou, né, entre a Prevent Senior e o governo Bolsonaro e esse gabinete paralelo que fazia a intermediação disso? O que está por trás disso? Fabíola, eu acho que é uma aliança das duas situações que você aqui apresenta. É uma aliança da busca desesperada e desenfreada por lucros e por possibilidade de sucesso de ter uma solução mágica, digamos assim, para a pandemia, mas também é a aliança com o governo Jair Bolsonaro. Sempre é bom destacar que o início do tratamento precoce e o pretenso anúncio que ele surtia efeito foi propalado pelo presidente da República e pelos filhos do presidente da República. Então, a minha hipótese é que é uma aliança dos dois. É a busca do lucro, mas, ao mesmo tempo, de ter o coro do presidente da República reforçando os experimentos que eles implementavam.